E aí, olá, meu querido amigo aluno, minha querida amiga aluna, estamos de volta aqui no curso completo de informática para concursos aqui no YouTube, sendo replicado lá no Eu Vou Passar. Esta é a nossa aula de número 27. Nós vamos continuar hardware avançado. Está faltando poucas configurações para a gente ver, para a gente analisar o computador como um todo, todos os detalhes, nomes, termos que podem vir a ser cobrados para vocês, tá certo? Adianto um aviso também, né? A partir do dia 1º de outubro de 2014, ou seja, daqui a alguns dias, começa a valer a promoção de 7 anos do Eu Vou Passar. Essa promoção vai até o dia 30 de novembro de 2014, quando exatamente Eu Vou Passar faz 7 anos de inauguração, ok? Então, participa, dá uma olhada na promoção. Eu vou tentar colocar aqui embaixo na aula o link para o vídeo que explica a promoção, ok? Um linkzinho que explica o texto da promoção para vocês poderem ganhar iPads, poderem ganhar laptops, tá? E talvez daqui a 1 ou 2 aulas eu comece com vocês uma promoção, né? Eu vou anunciar, vou saber os termos da promoção para ganhar alguns dos meus livros aqui, Informática para Concursos, que é o livro grandão, ó, 700 e poucas páginas para você, completo, e o Noções de Informática para Concurso, que é a versão enxuta desse livro aqui. Então, a ideia é promover esse livro, promover os 2 livros, que esse aqui está na 5ª edição, o nosso amigo Noções de Informática está na 2ª edição, atualizados, e eu quero fazer uma promoção em que eu, por exemplo, distribua 20 desses aqui, 30 do outro. Não é uma promoção pequena não, eu estou falando em distribuir muitos livros para vocês que estão aqui no YouTube. Eu estou pensando nas normas dessa promoção e logo essa promoção vai ser apresentada para vocês, tá? Então não vai precisar pagar nada, não vai precisar fazer nenhum tipo não vai precisar se matricular no Eu Vou Passar, você se inscreve no Eu Vou Passar se quiser, porque lá tem conteúdo demais para você. É uma coisa para aqui, para a gente do YouTube, para vocês que me assistem no Eu Vou Passar também está valendo, desde que se façam as operações que eu vou pedir na promoção, tá? Então vai ter um vídeo exclusivo falando sobre isso aqui no YouTube. Talvez eu apresente essa promoção na nossa próxima aula para pegar todo mundo, certo? Então talvez eu apresente na próxima aula, ok? Ainda estou pensando na promoção. Daqui a pouco, na próxima aula, talvez, ou num vídeo separado, eu falo para vocês, ok? Bom, vamos continuar com a nossa configuração. Na nossa configuração aqui, ó, a gente já viu processador, memória RAM, disco rígido, já viu muita coisa. A última coisa que a gente viu na aula passada foi a placa de vídeo. A placa de vídeo, o equipamento que constrói as imagens que a gente vê no monitor. E agora a gente vai trabalhar com a placa de rede Wi-Fi. Aqui a placa de rede Wi-Fi 802.11 ACN, tá? Presta bem atenção nisso. A gente já havia visto 2 equipamentos de comunicação, ou seja, 2 equipamentos que permitem que o seu computador ele se comunique com outros computadores. Nós vimos a placa de rede com fio e nós vimos a placa de modem, certo? Então, vamos lá. Inclusive aqui a gente tem um dos componentes que a gente viu que é para comunicação. Fazer o computador se comunicar com outros equipamentos, fazer o computador se comunicar com outros computadores. O modem é pela linha telefônica, nesse caso aqui o modem da linha telefônica, que é um equipamento antigo que nem existe mais na maioria dos computadores. E aqui nós temos um equipamento que é cada vez mais comum. Você o encontra em laptops, você o encontra em desktops, você o encontra em tablets, você o encontra em phablets, você o encontra em smartphones, você encontra em basicamente qualquer tipo de dispositivo eletrônico, qualquer coisa que possa ser chamada computador de qualquer tamanho, é a placa de rede Wi-Fi. Então, é uma placa de rede, ok? Portanto, ela tem a função de fazer o computador se conectar numa rede, ok? Mas ela não é uma placa de rede com fio. Essa palavra, essa expressão Wi-Fi, ela faz a gente remeter para rede sem fio, ok? Rede sem fio. Um detalhe muito interessante: a expressão sem fio, quando traduzida ao pé da letra para o inglês, ela se fala wireless, ok? Então a gente costuma usar a expressão wireless. Cuidado com isso. Qualquer coisa que não use fios é wireless. Controle remoto da televisão é wireless,
tá certo? O controle remoto do portão, o controle remoto do chaveiro do carro para abrir as portas do carro é wireless. Então, wireless significa sem fio, ok? Wi-Fi, por sua vez, significa uma tecnologia sem fio, um tipo de tecnologia sem fio. Logo, o Wi-Fi nos remete a o principal concorrente das redes com fio. A gente falou nas redes com fio, não falou? Eu queria ter um cabo aqui, eu desconectei um cabo aqui em algum lugar, mas eu não sei se eu vou conseguir puxar ele. Não vou conseguir puxar ele, esquece. Pessoal, tá complicado aqui, viu? Tá tudo desorganizado aqui. Não tem. Depois eu pego e mostro para vocês. A gente lembra o cabo azul com aquele conector de acrílico e tal, rede com fio. Mas, por exemplo, você tem um iPhone, um smartphone normal. Ele pode se conectar na sua rede em casa, mas ele não pode se conectar com fio, porque não tem onde plugar o fio nele, certo? O fio da rede não tem onde plugar. Então, este equipamento, ele se conecta via uma tecnologia sem fio chamada Wi-Fi. Portanto, o Wi-Fi é sem fio, tudo bem, o Wi-Fi é sem fio, mas é uma rede de computadores sem fio. Então, o Wi-Fi é sinônimo de rede de computadores sem fio, ok? 802.11 é sinônimo de Wi-Fi. Não é bem tecnicamente um sinônimo. É uma espécie de Wi-Fi é o apelido, 802.11 é o nome de batismo. É algo mais ou menos por aí. Mas veja só, quando a gente fala em 802.11, vem da época, veja que coisa interessante. Em fevereiro de 1980, começaram a padronizar as comunicações de redes locais, certo? As comunicações de redes de computadores começaram a ser padronizadas, ou seja, passaram a ser escritos documentos válidos para a rede de computadores em fevereiro de 1980. Daí o 82, né? O segundo mês de 1980. E aí, tudo que é 802 ponto alguma coisa é rede de computadores. Descreve um tipo de rede de computadores. 802.1, 802.3, 802.15, tudo isso está ligado com rede de computadores. São documentos técnicos feitos pelo pessoal, pela indústria de eletrônica, informática e eletroeletrônica, que determina comunicação de dados, ok? E o padrão para o Wi-Fi é 802.11. 802.11 é o documento técnico, o projeto de lei, o número da lei que especifica como o Wi-Fi funciona, ok? Pronto. Dentro desse 802.11 houve evoluções, houve subdivisões que a gente vai conhecer agora, mas primeiro vamos dar uma olhada nas fotos, né? Para não ficar uma coisa tão não concreta, tão abstrata assim, certo? Olha só, essas duas aqui são placas de rede sem fio que podem ser conectadas em computadores desktop. Então você reconhece aqui que tem esse plug aqui, né? Esse encaixe para o slot. Isso aqui vai ser encaixado no slot PCI, né? Então essa placa de rede sem fio, ela é uma placa de rede que só pode ser encaixada em desktops, ok? Se eu pego um telefone, óbvio que aqui dentro tem uma placa de rede sem fio, mas ela não é desse tamanho, né? Você vê aqui tem um tracinho, será que dá para ver o tracinho? Acho que não, né? No iPhone tem um tracinho aqui que é, na verdade, a antena dele, certo? Então, assim, aqui dentro, não vou abrir nem quebrar para mostrar a vocês, obviamente, mas aqui dentro tem um circuito que funciona como placa de rede sem fio. Então, a placa de rede sem fio, ela pode ter vários tamanhos, vários formatos. Essa aí é uma das poucas que a gente pode fotografar, ok? Placa de rede sem fio, equipamento eletrônico para fazer a comunicação numa rede Wi-Fi, numa rede sem fio, ok? Vamos lá, a gente falou sobre o 802.11, né? O 802.11 está aqui no slide, ok? Wi-Fi é uma tecnologia de comunicação de LAN, rede local sem fio. É por isso que ela também é chamada de WLAN. Não esquece isso, LAN significa rede local, ou seja, se você quiser, uma rede pequena, uma rede de pequena extensão, uma casa, um bairro não, talvez um bairro, uma LAN pode ser
estender por uma casa, um campus de universidade, um bairro, um quarteirão, então um prédio, isso é uma LAN, rede local, certo? E essa rede local é sem fio, Wi-Fi é uma LAN sem fio, daí algumas pessoas chamam de WLAN ou Wireless LAN, significa rede local sem fio. São os termos que você pode ouvir por aí. Essa tecnologia é conhecida como Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, 802.11. O I3E, né, a gente até já falou sobre ele, eu acho, nesse curso. O I3E é o órgão, a empresa, a instituição que escreve esses documentos, que regulamenta esses documentos que vão virar padrão tecnológico, que vão virar padrão que pode ser usado pela indústria inteira, certo? Então é o que eles fazem. É um bocado de gente chata escrevendo um bocado de norma para que os industriais, quando forem fabricar seus equipamentos, sigam essas normas para pagar royalties a eles, do pré-sal, certo? É um bocado de gente chata. Eu acho que é isso a definição precisa. Mas, como existe essa padronização e eles escreveram e ganharam esse status de moral, eles são o pessoal mais bam, então pronto. 802.11 é justamente o documento, a norma, a lei que regulamenta a rede Wi-Fi, certo? Vamos lá. Uma rede Wi-Fi está desenhada aqui, é uma rede em que os equipamentos, os computadores, eles são conectados por meio do ar, através de ondas eletromagnéticas, certo? Normalmente, você encontra no meio dessa rede, um equipamento chamado ponto de acesso. Então, o nome é ponto de acesso Wi-Fi ou access point. Alguém pode escrever em inglês access point, ok? Ponto de acesso. Mas, João, eu pensei que o nome fosse roteador, porque eu comprei um bicho desse, botei na minha casa e na caixa dele vinha dizendo, é um roteador sem fio. Olha, roteador é outra coisa que a gente vai aprender quando estiver vendo redes, tá? Então, roteador é outra coisa. O equipamento que gera uma área de cobertura sem fio, o equipamento que cria uma área de cobertura para se conectar com outras antenas dos computadores é chamado ponto de acesso, certo? Então, é um ponto de acesso Wi-Fi, ok? Agora, o que você comprou foi um equipamento que, além de ponto de acesso, também é roteador. Então, você comprou uma espécie de Frankenstein, um equipamento que tem vários componentes dentro, ok? A gente vai conhecer isso a posteriori. Então, cada computador desse tem uma placa de rede sem fio no seu interior e uma antena. Essa antena pode ser visível ou não, né? Pode ser uma antena visível, pode ser uma antena interna. Os laptops usam antena interna, certo? Você abre um laptop, não tem nenhuma antena, você não vê. O seu telefone não tem nenhuma antena externa, tem antena interna. Tablets, como o iPad e outros tablets, também tem antena interna, você não vê. Mas lá dentro tem placa de rede sem fio e lá dentro tem antena, certo? Vamos lá. E agora vem uma parte chata, certo? Meio chata. As várias gerações de Wi-Fi e suas velocidades e, em alguns casos, suas frequências de trabalho. Aí você fala assim, João, eu preciso realmente decorar isso. Não, o segredo é que você não precisa decorar tudo. Graças a Deus, beleza? Só precisa decorar o que está em vermelho, ok? Só o que está em vermelho. Não, na verdade, assim, já houve mais questões que cobrassem esses dados de forma decoreba mesmo. 802.11a é o quê? Qual é a velocidade de transmissão do 802.11a? Hoje em dia eu acho que é mais improvável que caia uma coisa assim, mas se você tem espaço aí na sua cachola, se você tem espaço aí nos seus neurônios para armazenar isso aqui, é bom guardar, certo? Eu vou ser bem rápido, tá? Não vou demorar muito não. Mas veja só, a primeira geração do Wi-Fi a vir para o Brasil foi a 802.11b. Na 802.11b, a transmissão atingia velocidades de 11 megabits por segundo, 11 megabits por segundo, e usava uma frequência de 2.4 GHz. Essa frequência é a mesma utilizada pelo Bluetooth, aquela tecnologia que a gente conhece, certo? E então havia muita interferência.
essa frequência também é usada por equipamentos gerais em casa, como por exemplo, o telefone sem fio de casa usa essa frequência. Então, é uma frequência que era muito fácil de receber interferência. A geração seguinte que veio ao Brasil, 802.11g, ela conseguia 54 megabits por segundo, ou seja, aumentou 5 vezes em relação à velocidade anterior, mas usava a mesma frequência, ou seja, transmitia sinais através de ondas de 2,4 GHz. A 802.11a não veio para o Brasil, ela não era comum no Brasil, ela era comum em outros locais. Conseguia velocidade de 54 megabits por segundo, usando uma frequência que até então, no momento, não era permitida no Brasil. A Anatel não permitia o uso, a fabricação de equipamentos trabalhando a 5 GHz, não sei porquê, mas isso já foi retirado. Assim. A ideia era porque ninguém sabia se essa frequência era benéfica ou não, se ela podia derreter o seu cérebro ou fazer você virar um zumbi, alguma coisa assim. Então, ninguém poderia usar esse tipo de equipamento, certo? Mas aí o que aconteceu? No Brasil e no mundo, uma nova geração surgiu que foi a 802.11n. Essa é hoje a mais comum, tá? A mais comum é a 802.11n. A velocidade de transmissão chega até 300 megabits por segundo e ele usa tanto frequências de 2.4 GHz como frequências de 5 GHz. O mesmo equipamento transfere sinais usando as duas frequências. Por quê? Porque para manter a compatibilidade com todas as placas de rede anteriores. Então, todas as placas de rede, se você tem um laptop antigo, esse laptop antigo consegue se comunicar com um ponto de acesso 802.11n. Um ponto de acesso N consegue falar com equipamentos de qualquer geração anterior. Claro, na velocidade dessa geração, né? Então, se eu tenho uma placa de rede B falando com um ponto de acesso N, a velocidade que eles vão negociar é a velocidade menor possível, que no caso é a da B. Hoje, porém, já faz um ano e alguma coisa, já estão sendo comercializados os equipamentos na tecnologia AC, 802.11ac. Essa tecnologia 802.11ac consegue transmitir informações sem fio a 1.3 gigabits por segundo, certo? Vocês lembram das velocidades do Ethernet, né, com fio? 10, 100, 1000 megabits, ou seja, 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo e 1 gigabit por segundo, 1 gigabit por segundo. Então, esse Wi-Fi aqui é mais rápido, supostamente, mais rápido que o chamado Gigabit Ethernet, o Ethernet de 1000 megabits por segundo. É supostamente mais rápido, por quê? Porque existem muito mais perdas no sinal sem fio do que no sinal com fio. Então, eu ainda sou, claro, assim, rato de rede com fio. Eu gosto de rede com fio. A minha rede, apesar de eu ter na minha casa uma rede sem fio, assim, uma área da minha rede, uma parte da minha rede sem fio, eu tenho em todos os quartos, eu tenho um ponto de rede com fio, para conectar com fio, que eu prefiro uma rede com fio toda conectada, certo? Então, o 802.11ac é a última versão, a mais recente versão da tecnologia Wi-Fi, ok? Permite velocidade de mais de 1 gigabit por segundo. Velocidades, leia-se, nominais. Eu não posso afirmar que são velocidades reais. Não posso. Isso com certeza eu não posso afirmar, tá? Mas aí vamos ver. João, eu posso... Você disse que tem as duas redes na sua casa. É possível fazer isso? É possível? Ou você tem duas redes diferentes na sua casa? Eu tenho uma rede na minha casa. Todos os computadores que estão conectados na minha casa, eles conseguem se ver. Não importa se eles estão conectados via Wi-Fi ou via rede com fio, não importa. Por isso que a gente vai trabalhar aqui, vou trabalhar aqui desenhando isso para vocês. Bom, eu tenho na minha casa um equipamento central, um switch, que é o equipamento para onde vão todos os cabos que passam pelas paredes. Então, os cabos foram passados pelas paredes, certo? Tá aqui. Esses cabos, eles vão chegar em alguns cômodos com os pontos de rede. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou pegar um laptop, vamos supor, e vou conectar via fio aqui. Eu vou colocar
um micro desktop aqui, pronto. E vou conectar via fio aqui também. Pronto, esses computadores estão conectados via fio. Num outro cômodo, vamos supor, espalhados pela casa, o que é que eu tenho? Espalhados pela casa. Vamos supor, eu tenho... vou pegar um ponto aqui. E vamos supor, num dos quartos da minha casa tem um ponto de acesso. Ele está ligado na rede, ele está ligado à rede com fio. Mas ele tem uma anteninha aqui. Então o que acontece? Esse ponto de acesso, ele gera uma rede sem fio, ele gera uma área de cobertura que poderá ser naturalmente usada, por exemplo, por um laptop, por um tablet, né, por um telefone, um smartphone, e aí vai. Então, ou seja, na minha casa eu tenho uma estrutura de rede que permite conectar com fio, se você quiser conectar com fio, e conectar sem fio, se você permite conectar sem fio. A casa é coberta por isso, certo? Então tem ponto para ligar com fio em todos os cômodos que você imaginar. É óbvio, menos no banheiro, né? Não vou botar ponto de rede no banheiro, mas bem que seria uma boa ideia, né? Sei lá, trabalhando enquanto medita, né? Mas aí o que acontece? Em alguns cômodos eu tenho um ponto de acesso no teto, ligado através do cabo. Portanto, os pontos de acesso são ligados ao switch central e eles geram área de cobertura para caso alguém queira fazer a conexão sem fio, né, em algum lugar. Pronto. Dá para fazer? Claro que dá, é perfeitamente possível. É uma rede só, mas tem pontos para ligar com fio, tem pontos para ligar sem fio. Quer dizer que se esse computador, vamos lá, vamos entender, se este computador aqui quisesse comunicar com este tablet, é possível? Claro que é possível. A conexão aqui acontece via fio, tá? Até esse ponto de acesso. E do ponto de acesso para cá, acontece via sem fio. A tecnologia que eu uso é gigabit em toda ela, ou seja, 1000 megabits em toda a rede com fio. E os pontos de acesso usam a rede N, 300 megabits por segundo. Ok? Tranquilo? Não tem muito o que fazer. É só isso. Para explicar você, eu fechar isso com chave de ouro, um desenho esquemático rápido da minha rede. Certo? Vamos lá. Tirar aqui, voltar aqui para o nosso slide, indo para o próximo slide agora. Né? O próximo slide, ele descreve os componentes da placa-mãe. Componentes estes que a gente já conhece porque já viu barramentos. A gente estudou barramentos de forma bem mais pesada e aqui estão algumas descrições do que eu tenho. A nossa placa-mãe, a placa-mãe deste computador, ela tem 2 PCI Express X16. 2 o quê? Vai lá, pessoal. PCI Express X16 é aquele encaixe para pegar a placa. 2 slots, exatamente. Você lembrou da palavra. 2 slots PCI Express X16 e 3 slots PCI Express X1. A gente lembra desses barramentos. PCI Express pode ser montado com uma lane, uma via ou com até 16 vias. O que montado com 16 vias é 16 vezes mais rápido do que o montado com uma via, claro. X1 é o da uma via, X16 é o de 16 vias. Certo? Essa placa-mãe também tem 3 PCI. 3 o quê? 3 slots PCI. Certo? 10 USB. Lembrando que esse PCI aqui é aquele barramento PCI antigo que antecede o PCI Express. Certo? Aquele que normalmente nas placas-mãe vinha branco. Ele era um slot branco. Nas fotos a gente viu. Eu tenho 10 USB 2.0. O que é 10 USB 2.0? 10 portas USB, 10 encaixes USB para receber mouse e teclado e outros periféricos externos. Eu tenho 8 conectores SATA, certo? Já o SATA segunda geração, né? O SATA 2. E esses 8 são 8 conectores SATA para receber o quê? SATA é para quê? SATA é aquele conectorzinho pequenininho, cabra safado que você vê na placa-mãe que serve para discos rígidos, exatamente. Discos rígidos
gravadores de CD, gravadores de DVD, discos no geral são conectados ao barramento SATA, ok? Então eu tenho aqui 8 conectores, 8 desses encaixes na placa-mãe. Esses encaixes permitem a montagem dos discos em RAID 1 ou RAID 0, se você quiser. Lembra do RAID? RAID é uma forma de combinar discos rígidos. RAID é uma forma de fazer uma combinação nos HDs, para que eles obtenham ou segurança ou velocidade. Se eu pudesse fazer o RAID 10, também chamado de 1.0, eu conseguiria com 4 discos as duas coisas, conseguiria uma segurança e conseguiria velocidade, mas aqui eu só vou escolher entre RAID 1 e RAID 0. Eu não faço RAID 0, não faço, eu tenho medo do RAID 0, porque ele divide os dados e se eu perder um disco eu perco tudo. Então eu uso aqui no meu computador, inclusive que eu estou usando para gravar essa aula, RAID 1. Para gravar eu não ganho velocidade, lembra disso, né? Mas para ler eu ganho velocidade, porque eu posso ler os dados concomitantemente de 2 discos diferentes. Mas eu tenho segurança, porque se um HD queimar, o outro assume automaticamente, certo? Esse computador também tem 2 portas PS2, isso é muito antigo, certo? Mouse e teclado, uma porta redondinha verde e uma porta redondinha roxa. A verde para mouse e a roxa para teclado. Todo computador desses computadores que vendem em supermercado, esses computadores desktop com um gabinetezinho bem fininho, um monitorzinho bem michuruca, tal, computador para você usar para botar para secretária na empresa, para você usar mesmo para digitar texto e navegar na internet só, nada pesado. Esses computadores, todos eles têm PS2. O mouse é ligado na PS2 e o teclado é ligado na PS2. Mas assim, a tecnologia mesmo PS2, na maioria dos computadores de médio para grande porte, não existe mais. Uma porta serial, isso com certeza é antigo demais. Uma porta paralela também é antigo demais. Esses são 2 barramentos, a gente viu isso em barramento. São 2 barramentos usados, o serial mesmo, o barramento serial, que é o RS232, o antigo, esse barramento, deixa eu limpar aqui de novo. Esse barramento aqui também é chamado de RS232. O RS232 foi o primeiro tipo de barramento usado em computadores pessoais na década de 1980, minha gente, isso é muito antigo, muito antigo. Eu só não digo que ele é mais velho que eu, porque ele realmente não é mais velho que eu, mas eu ainda usava fralda quando ele nasceu, certo? Então, assim, é muito antigo. A porta paralela era usada para impressoras naquela época também. Porta paralela, esqueça, também é uma coisa antiga. Hoje, tanto impressoras quanto mouses são conectados pela porta USB. E aqui nós temos uma porta. Isso aqui, tudo isso aqui que está marcado aqui nessa linha, tudo é barramento externo, certo? Tudo é barramento externo, ou seja, apresenta-se no computador na forma de portas, tá? Essa porta aqui, a 1394, é a chamada porta FireWire. FireWire é um barramento que foi criado com o intuito de concorrer com o USB, mas perdeu, porque ele é usado mais pela indústria de áudio e vídeo profissionais. Câmeras eram ligadas no barramento FireWire, né? Mesas de som ligadas ao barramento FireWire. Mas o FireWire nunca despontou para ligar mouse e teclado, essas coisas, porque não precisava. Portanto, esse barramento, a gente falou sobre ele a gente já falou sobre o FireWire nas aulas anteriores, é um barramento que teve seus 15 minutos de fama, funcionou durante muito tempo para um nicho de mercado, que é o pessoal de vídeo e áudio profissional, mas morreu. E lamento, né? E está aqui também, tem uma porta FireWire, ou também chamada porta 1394, que é o nome da tecnologia dela, certo? E aí nós vamos para a nossa última linha. Desliga não, João. Cadê? A nossa última linha, que ela trata sobre equipamentos integrados à placa-mãe. Veja só, isso é comum em muitos computadores, especialmente computadores que têm que ser finos, computadores que têm que ser fininhos, laptops, tablets, né? O termo que a gente usa quando alguém diz que a placa de rede, ela é integrada.
Quando eu digo que a placa de som do computador, aqui 5.1 é porque ela consegue 6 canais de som para fazer um home cinema em casa. Quando eu uso esse termo integrada para equipamentos que normalmente poderiam vir para encaixar na placa-mãe, é a mesma coisa que dizer onboard, certo? Onboard, traduzindo ao bom pé da letra do português, significa na placa. Leia-se na placa mãe, ok? Então, quando um equipamento, deixa eu ver se eu vou sair do lado, vamos trocar aqui, pronto. Quando você compra um computador e nas instruções, na configuração desse computador, vem descrevendo que a placa de som é integrada, significa isso aqui. O seu computador, a gente já viu, já desenhou, tem uma placa-mãe, né? A placa-mãe, ela vem com vários slots para você encaixar outras placas. Vamos desenhar aqui uma outra placa em vermelho. Pronto, essa placa aqui, ela foi encaixada através do slot adequado e aqui apareceu o conector que, por exemplo, vamos supor, uma placa de vídeo. Isso aqui é uma placa de vídeo. A placa-mãe está aqui e você comprou uma placa de vídeo que vai ser encaixada na placa-mãe, encaixada num slot da placa-mãe. Pronto. Essa placa-mãe aqui, ela é o que nós, na gíria, chamamos de offboard. O que é offboard? Certo? Significa que essa placa não veio junto da placa-mãe, ela não faz parte do corpo da placa-mãe. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Num laptop, num computador fino, eu vou ver se eu consigo pegar aqui. Tão desorganizado isso aqui, tomara que ele não caia. Vem cá, filhote. Pronto. Aqui está um laptop, certo? Num computador fino como esse, fininho, ó, certo? Você abre aqui, tal, o seu laptop. Num computador fino como esse, ele está transparente aqui porque está pegando o verde, o azul do fundo. Mas imagina, num laptop como esse aqui, você acha que tem espaço para colocar a placa de vídeo assim? Não tem, ele é fininho, ó, pessoal, bem fino, né? Não tem. Então, como é que a placa de vídeo é colocada aqui? Como é que a placa de som é colocada aqui dentro? É simples, já vem na placa-mãe. Já vem na placa-mãe, não precisa encaixar nada em cima. Então, na placa-mãe, já viria um circuito, que seria a placa de som. Cadê? Está trocando de cor aqui automaticamente. Vamos lá. Então, pronto. Isso aqui já seria a placa de som. Não precisa encaixar a placa de som aqui. Ah, eu tenho um circuito aqui que atua como placa de vídeo, certo? Vídeo. Não precisa comprar a placa de vídeo e encaixar, porque tem isso, certo? Então, onboard significa já vem fabricado na própria placa-mãe. Você não pode retirar, trocar ou colocar um outro melhor. Não pode. Esse circuito já faz parte do corpo da placa-mãe. Isso é comum nos laptops, isso é normal nos laptops, eles são finos. Mas isso também é normal nos micros de mesa. Alguns micros de mesa vêm com muita coisa on-board. É bom vir com muita coisa on-board. Se você quer depois trocar para uma coisa melhor, normalmente a placa-mãe não tem slot demais para você colocar uma placa por fora. Então, se você quiser, você monta um computador todo tunado, computador todo potente, venenoso, computador com peças separadas. Você compra uma placa-mãe com muitos slots e você sai incluindo lá placa de som, placa de vídeo, placa de rede, placa do escambau, tudo off-board, tudo fora da placa-mãe. Mas computadores mais baratos tendem a ter equipamentos on-board. Computadores desses que você compra em supermercado, michurucazinho, um gabinetezinho fininho, tal. Normalmente os equipamentos são todos já na placa-mãe. São todos on-board, certo? Então, para quem gosta muito de jogo, isso não é legal. O pessoal que gosta muito de jogo, gosta de comprar placa de vídeo potente. A gente falou sobre placa de vídeo na aula passada, né? Placa de vídeo com muita memória, placa de vídeo muito rápida, placa de vídeo tal, bam. Aí ele tem que comprar uma placa de vídeo off-board, né? Todas as fotos que a gente viu de equipamentos, placa de rede, eu mostrei que ele encaixa no slot. Placa de vídeo, encaixa no slot. Placa de rede Wi-Fi, essa que eu mostrei na foto, encaixa no slot.
Todas essas são exemplos de placas off, são exemplos de equipamentos separados que precisam ser comprados separadamente para você encaixar. A placa onboard já vem junto na placa-mãe. Deixa eu ver se eu consigo ter uma foto, Ó, por exemplo, aqui. Aqui eu vou explicar o que é a placa de som. A placa de som é um equipamento que funciona transformando os sinais digitais em som que você vai ouvir. As músicas que seu computador toca, os sons dos filmes, os sons dos jogos, né, dos vídeos que você escuta no YouTube. A minha voz agora, ela está sendo transportada para o teu headphone ou transportada para as tuas caixas de som por meio da placa de som. Então a placa de som é o equipamento que transfere sinal digital em áudio, em som que você vai ouvir, certo? Olha só, essa foto aqui são duas placas de som, o quê? Off, claro. Veja só, eu vou conectar aqui, essa placa de som, eu vou conectar isso aqui no slot na placa-mãe. Então, essa placa não é na placa-mãe, ela é uma placa separada que eu vou encaixar na placa-mãe. A mesma coisa aqui, ó. Esse encaixe aqui, pronto. Vai encaixar no slot lá na placa-mãe. Então, essas duas fotos mostram placas off-board, placas que não vêm junto da placa-mãe, certo? O que é que vem on-board? A explicação do on-board está aí, né? O que é que vem on-board? Deixa eu limpar aqui minha tela primeiro. É muito comum nos computadores mais baratos, mais acessíveis, é muito comum que você encontre on-board a placa de vídeo, a placa de som, o modem, se ainda precisar, mas hoje em dia eu acho que não precisa, e as placas de rede. Quando eu falo as placas de rede, significa a placa de rede Ethernet, ou seja, a com fio, certo? E a placa de rede Wi-Fi, ou seja, a sem fio. E o mais engraçado, pessoal, é que hoje em dia, alguns laptops, especialmente aqueles ultrabooks bem fininhos, aqueles laptops bem fininhos, eles não estão nem mais vindo com placa de rede com fio. Porque o fabricante, ele tem que apertar, espremer ali muita coisa. Aí ele vai dizer, bicho, a maioria das pessoas vai usar rede sem fio, não vai usar rede com fio. Então, se a maioria vai usar rede sem fio, eu não preciso mais que tenha nem placa de rede com fio. É como se eles quisessem matar a tecnologia com fio, de rede com fio, mas não é bem isso. Eles têm que aproveitar o pouco espaço, pouco lugar, pouco tamanho que eles têm. Então eles cortam a placa de rede com fio e colocam só a placa de rede Wi-Fi. Vem na placa-mãe, vem na própria... Você vê a foto da placa-mãe, certo? Você vê a foto da placa-mãe ali e você vai encontrar, ó, isso aqui é placa de rede, isso aqui é placa de tudo. Então, eu vou tentar pegar uma foto, deixa eu tentar pegar uma foto da placa-mãe, eu sei que já está passando dos limites. Eu queria terminar essa parte para a gente começar a ver configuração da placa-mãe depois, na próxima aula. Então, essa parte eu já terminei, mas eu quero terminar de explicar mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto aqui. Eu estou passando vários slides, certo? Pronto, ó. Me permita usar essa foto. Eu não vou, você vai ver essa foto na próxima aula, porque eu vou explicar sobre a CMOS, tá certo? Então, você vai ver essa foto nessa próxima aula. Mas vamos imaginar o seguinte, veja só. O que eu tenho aí é uma foto de uma parte da placa-mãe. Eu queria mais do que isso. Me permita aqui, rapidinho. Eu vou voltar alguns slides onde a gente viu uma foto da placa-mãe. E com essa foto da placa-mãe nós vamos estudar Tô aqui, o cara que não se prepara adequadamente é uma merda mesmo. Eu devia ter preparado isso para vocês, já botado um slide aqui logo em seguida, porque eu tinha planejado falar sobre a placa-mãe e sobre o onboard e não coloquei a foto da placa-mãe. Absurdo isso, é um absurdo. Pronto, aqui está a placa-mãe, pronto. Esse slide a gente já viu há alguns anos, né? algumas aulas atrás a gente já viu esse slide, certo? Ok, isso é uma placa-mãe, nenhuma novidade, certo? Se eu precisar comprar uma placa separada, por exemplo, uma placa de vídeo, aí eu venho, pego a placa de vídeo e encaixo aqui, porque esse é o slot PCI Express X16. Então a minha placa de vídeo, ela ficaria encaixada aqui, certo? E a saída da minha placa de vídeo já apareceria aqui, ok? Pronto, beleza. Eu tenho uma placa de vídeo
encaixada off-board. Ah, uma placa de som. João, eu comprei uma placa de som Surround 7.1 para fazer o meu computador virar um super home theater e não sei o que. A língua enrola, mas você quer dizer que você comprou uma placa de som. Aí vamos colocar essa placa de som aqui, pronto. Você comprou a placa de som, super surround, sei lá o que e tal, pronto. Aí aqui vão as saídas da caixa de som, certo? Então, esses dois exemplos que eu fiz são exemplos de equipamentos não on-board, não estão na placa-mãe, certo? Não estão. Mas veja que coisa interessante, isso aqui é saída de som. Vê, você vai pegar as caixinhas de som que você comprou, né? As caixinhas e tal, e você vai ligar elas aqui, ó, certo? Se esta placa-mãe já traz consigo saídas de som, é porque essa placa-mãe já tem dentro de si uma placa de som. Não precisa você comprar essa. Você só compraria essa aqui se você quisesse fosse uma diferença de som surreal, fosse uma coisa absurda, você quer porque quer aquela placa de som. Aí você compra. Mas, pessoal, isso aqui provavelmente é a placa de som. Isso aqui, esse circuito é a placa de som. Ou pode ser esse circuitozinho aqui, eu não sei. Aí é que tá, eu não sei o que é a placa de som. Pode ser, cadê? Deixa eu apontar aqui. Pode ser esse cara aqui, ó. A placa de som pode ser esse cara aqui. Mas eu não sei se é ele. O que eu sei é, como eu estou vendo isso aqui, como eu estou vendo essas saídas de som, então eu posso deduzir que essa placa-mãe tem uma placa de som dentro dela. É o que a gente chama de placa de som on-board. Exatamente, on-board. On-board é porque ela veio na própria placa-mãe. Tranquilo. Pode ser esse circuito, pode ser esse circuito, pode ser qualquer um. Aí você vai chegar comigo e faz assim, peraí, João, mas eu estou identificando outras coisas aqui. Peraí, vamos lá. Eu estou identificando outras coisas. Aqui é som. Aqui é rede. Rede é justamente para encaixar aquele cabo com aquele conector de acrílico e tal, aqui. Então quer dizer que essa placa-mãe tem uma placa de rede, que pode ser esse circuito aqui, pode ser esse circuito aqui, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui. Eu não sei qual é a placa de rede, eu sei que esses circuitos que estão aqui, eles podem ser a placa de rede, certo? Ah, mas vê só, aqui também tem uma saída VGA, e uma saída DVI, olha só que legal, ou seja, e aqui ainda tem HDMI, Então significa que esta placa-mãe também tem em algum lugar aí dentro, aqui, em algum lugar dessa placa-mãe. Tem uma placa de vídeo, já on-board, já na própria placa-mãe. Claro, perfeito, é exatamente isso. Então, ser on-board significa ser parte da placa-mãe, certo? Os equipamentos que normalmente recebem essa classificação de on-board são placa de vídeo, placas de rede, placa de som. Ah, mas eu lembro que você falou de um tal de chipset. O chipset não é na placa-mãe? Sim, o chipset sempre é na placa-mãe. Então dizer que ele é on-board é chover no molhado. Os outros equipamentos que eu mencionei, eles vinham antigamente separados, mas passaram a vir todos na placa-mãe, muitos deles na placa-mãe. Então por isso que o termo on-board só é aplicado hoje à placa de som, placas de rede, sem fio e com fio, e placa de vídeo. Outros equipamentos podem passar a vir on-board, mas o mais normal são esses três virem on-board, ou receberem o direito de serem chamados de on-board. Ok? Portanto, com isso, a gente finaliza aqui nossa aula. Eu voltei alguns slides só para ver essa placa-mãe. A gente finalizou essa aula, tá certo? Na próxima aula a gente vai começar a configuração da placa-mãe, que é uma coisa um pouco mais chata, mas tem muito conceito, certo? Mas é necessário que a gente conheça, óbvio e evidente, não tenha dúvida, a gente vai precisar conhecer. E a gente se vê na próxima aula, na aula número 28. Tá mais ou menos dentro dos meus cálculos. Eu acho que a gente termina hardware avançado teoria na aula 30, eu acho. Tá mais ou menos chegando perto disso, ok? E depois a gente vai, como eu disse, as próximas aulas já serão de Excel. Vou começar Excel, a gente vai ampliar isso aí até ver todo o conteúdo possível e imaginável. Vamos tentar trazer para vocês dentro de um prazo razoável, né, minha gente? Eu prometo voltar aqui com todo o afinco para vocês, tá? Então fiquem com Deus. Deus abençoe a vocês todos. Tenham esforço, lutem,
tá? Depende somente de vocês, não depende de mais ninguém, só depende de vocês e eu estou aqui para ajudar no que for necessário, tá? Essa foi a aula número 27 e a gente se vê na próxima aula já com a configuração da placa-mãe. Né? Vamos configurar a placa-mãe, ok? E não esqueça disso, promoção do Eu Vou Passar. Aqui embaixo eu vou explicar, eu vou dar o link para você visitar lá e saber como a promoção funciona, ok? E na próxima aula, talvez, não sei se é na próxima aula que eu vou trazer, as regras da promoção para você concorrer a esse livro aqui, certo? Ok? Fica com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula.